O distritão, hoje, no meu ponto de vista, é o mais didático, o mais inteligível para a população. O povo entende o distritão. Ninguém entende por que o meu candidato, que fez 7.000 votos, vamos dar um exemplo para a Câmara Municipal, não entrou, e o candidato de outra pessoa, que fez 4.000 votos, entrou. Ninguém consegue entender isso. A população não entende o sistema eleitoral atual. E o distritão acaba com a coligação, o distritão acaba com esse voto de legenda, acaba com os candidatos que entram com pouco voto. Então isso é benéfico. O distritão ele acaba com as minorias. Não é verdade. Uma minoria elegeu a vereadora mais votada de Belo Horizonte, que foi a Áurea Carolina, eleita por uma minoria. Uma minoria elegeu um Jean Willis, no Rio, com 140.000 votos. Então a minoria, ela elege sim, organizada, ela elege quem ela quiser. Eu acho que ele traz um panorama político melhor do que o proporcional de lista aberta. Mas ele acaba com o voto ideológico. Os professores estarão fora, não terão mais representatividade nesse sistema. Os sindicalistas estarão fora. Os militares estarão fora. Os evangélicos estarão fora. Então esse tipo de voto acaba. Esse sistema distrital misto, ele existe para eleger ex-prefeito. Grandes caciques das regiões, é para isso que ele existe. Então, se esse modelo do distrital misto passar, o senhor e outros políticos que compõem a chamada bancada evangélica enfrentariam dificuldades? Olha, eu não sei se eu enfrentaria dificuldades, porque, vamos dizer, se uma região central de Minas, né, a região metropolitana de Minas, virar um distrito ou dois, eu tenho os meus votos nessa região, eu tive 30.000 votos só nessa região. A base é fundamentada na região central. Eu acabo tendo uma representatividade no estado inteiro, mas eu tive uma representatividade, então eu não penso em mim, eu penso no todo. Como é que o professor não vai ter mais a sua representação na Assembleia ou na Câmara Federal? Isso não pode acontecer. Hoje eu tenho uma relação amena com o governo. Eu tenho liberdade para criticar os pontos que eu tenho que criticar, que são bandeiras históricas minhas, como o combate às drogas, e o governo sabe que eu não concordo com a forma como a política de drogas está sendo tocada pelo governo de Minas. Eu fiz parte do último governo. Então, dos 12 anos de conquistas históricas que o último governo implementou em Minas com questão ao combate às drogas, nós vimos essas conquistas ruírem. O atual governo, infelizmente, deu as costas para as conquistas históricas. Não sei se foi por uma questão partidária, né, para apagar a conquista de outros partidos, mas acabou com a política de drogas em Minas Gerais e eu sempre me posiciono contrário a esse tipo de coisa. O deputado ele tem também o seu ponto de vista político. O deputado ele representa uma parcela da população e ele tem que dar o feedback primeiro para a parcela que ele representa e não para o governo. Está sujeito a sofrer pressões de toda forma, né? O relacionamento executivo-legislativo brasileiro hoje é falido. Eu não apoio o PT, não apoio o PT. Eu apoio o governo que Minas Gerais escolheu. E eu quero que o governo que Minas Gerais escolheu dê certo. Eu não posso torcer para que o governo dê errado. Eu torço para que dê certo. O PT eu não apoio de forma nenhuma. E os deputados do PT sabem disso. Que existe uma diferença ideológica muito grande com a minha visão de mundo e a visão de mundo do PT. E dos partidos de esquerda como um todo. Bolsonaro, porque eu o apoio. Tanto eu como o deputado federal Lincoln Portela, que somos os primeiros deputados em Minas Gerais a declararem apoio aberto ao Bolsonaro. O Bolsonaro, ele traz um rompimento com o sistema que existe hoje. Ele rompe. Se eu desejo mudança no Brasil, eu não posso querer os mesmos. Eu não posso querer a mesma forma de governo. Eu não posso escolher a mesma forma que degradou moralmente o Brasil há 13 anos. O Brasil foi degradado moralmente, a sociedade foi degradada moralmente nos últimos 13 anos. O Bolsonaro rompe com isso. O Bolsonaro tem uma forma de atuação política que não trouxe nenhum envolvimento dele com práticas antigas que nós não queremos mais no Brasil. Se eu quero um Brasil diferente, eu tenho que escolher algo diferente. Eu não posso escolher os mesmos que estão aí. O senhor estará no palanque com o Bolsonaro? Estarei no palanque com o Bolsonaro. O radicalismo dele em relação às minorias, que a gente falava agora há pouco, isso não o incomoda? Olha como é maldoso isso. Como é maldoso. Não existe radicalismo dele. Nenhum político hoje que almeje um cargo executivo, ele pode ter radicalismo nenhum. Né? Isso não existe. Isso é uma construção de marketing de quem é contra o Bolsonaro. Quem não pode falar que ele é corrupto, quem não pode falar que ele é ladrão.
aí fala que ele é contra minorias. Por exemplo, vou citar um exemplo do Lula. O Lula que falou, com perdão da palavra, que as mulheres são do grelo duro do partido dele. Um comentário misógino. Alguém chama o Lula de misógino? De machista? Não. O Lula que falou que Pelotas é o polo exportador de viado. Isso aí é claro, está na internet. Alguém chama Lula de homofóbico? Não, ninguém chama Lula de homofóbico. Ele não conversa sempre o politicamente correto em tudo. Ele é uma pessoa normal. Ninguém conversa sempre o politicamente correto em tudo. Então, se ele errou algum comentário, como ele está sujeito a errar, igual o Lula errou, não creio que o Lula seja um misógino por ele falar das mulheres do grelo duro. Não acredito que o Lula seja um homofóbico porque ele falar que Pelotas é polo exportador de viado. Então, esses erros de comunicação acontecem e todo mundo está sujeito a eles. Não, ainda não. O PRB não discutiu candidaturas majoritárias para o ano que vem. Nem no âmbito federal, nem no âmbito estadual. Está cedo para discutir isso ainda. É uma pessoa que compartilha as mesmas visões de mundo que eu. Independente dele sair candidato pelo PRB ou não, ele terá o meu apoio. Viana é o meu candidato ao Senado se ele sair como candidato ao Senado. Independente de partido. Tanto meu quanto do deputado Lincoln Portela. Hoje a gente está trabalhando unido para que Minas supere a crise. O momento hoje é de superação da crise econômica que incide sobre Minas Gerais. Então a Assembleia tem voltado seus trabalhos muito nesse sentido. Superação da crise.